E aí, pessoal, vamos para mais um Eric Responde. Para falar a verdade, eu nem sei qual que é esse, eu acho que é o quinto, porque eu tô puxando pela memória aqui, mas na hora que vocês virem a thumb, vocês já vão saber qual que é, porque eu faço a thumb depois do vídeo, inclusive, e aí eu já vou colocar certinho qual que é o Eric Responde. E esse quadro aqui no meu canal, eu pego perguntas que vocês fizeram lá na caixinha de perguntas do Instagram e trago algumas para cá, porque aqui no Instagram eu tenho mais tempo para poder falar sobre as perguntas que fizeram, porque lá no Instagram é basicamente o tempo de alguns stories. Aqui eu posso dedicar mais um tempo, por isso que eu trago as melhores perguntas para cá. Então, bora pro vídeo. Antes de começar, te pedir aquele grande favor, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é de conteúdo, tem um conteúdo interessante e que vai ajudar mais pessoas a investir nesse tipo de ativo que são os fundos imobiliários, que eu acredito que são os melhores geradores de renda passiva. Mas sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta, que de fato é uma pergunta que tem a ver comigo. Muito interessado na sua mentoria, teremos desconto? Obviamente que eu precisava trazer essa pergunta logo de cara, que inclusive foi uma pergunta que foi feita nesse final de semana, porque eu tenho falado bastante sobre a mentoria e do resultado que os alunos estão tendo. Inclusive, acaba essa semana a primeira turma, oficialmente acaba na terça-feira hoje, é a última live, não sei quando vocês vão estar assistindo, se já vai ter passado, inclusive deve ter aluno meu assistindo esse vídeo, mas obviamente pelo calendário era hoje a última live, mas a gente vai continuar fazendo, inclusive eu já marquei uma live essa que provavelmente vai ser no dia 16, no sábado de manhã, onde eu vou analisar a carteira de cada um dos alunos. Vai ser uma live grande, porque a gente está com quase 30 alunos nessa turma. Foi uma turma bem bacana, bem interessante, bastante gente. Então vai ser uma live que pode durar o sábado inteiro, mas a ideia é fazer a análise de carteira dos alunos, dar meus palpites, falar o que eu avalio que pode melhorar, o que eu não teria. Então vai ser bem bacana, inclusive esse tempo todo, até do fim da mentoria, até essa aula, para eles poderem desenvolver a carteira de cada um deles. E para a segunda turma, que vai começar provavelmente na segunda quinzena de outubro, deve começar lá na segunda, dia 15, dia 16, eu vou fazer o lançamento. Tem uma lista, tem um cadastro aqui embaixo na descrição desse vídeo, que é uma lista de espera. Então, quem se inscrever nessa lista de espera vai receber um baita cupom de desconto para poder se inscrever na mentoria. Então, obviamente, vai ter desconto, principalmente para quem se inscrever aqui na lista de espera. E um ponto que eu quero trazer para vocês, que vai ser uma novidade para essa turma, que vai ser isso daqui, ó. Que vai ser o módulo Liberdade logo ali internacional. Nesse módulo, pessoal, vai ser um módulo extra, vai ser um módulo bônus, porque eu estou pretendendo vender esse módulo separadamente, mas para quem for aluno da mentoria da segunda turma, vai receber esse módulo gratuitamente. E esse módulo vai ser bacana porque é uma das demandas que os alunos, inclusive dessa primeira turma, eles vão receber esse módulo também, pediram, e eu tenho recebido bastante pergunta no meu Instagram sobre investimento internacional. E eu quero mostrar para vocês o que eu vou trazer nesse módulo bônus. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou falar sobre o porquê investir no exterior, a importância da gente investir no exterior, quem são os players de mercado, quem são os participantes nesse mundo de investimento no exterior, as garantias que o investidor tem ao investir fora do país. Obviamente é muito mais fácil a gente ter controle sobre os investimentos que são feitos aqui no Brasil, mas e investir lá fora? Quais são as garantias que você, investidor, tem de investir fora do país? Como que a gente escolhe uma corretora? Esse ponto é super importante. Hoje está muito mais acessível de escolher as corretoras. Tem corretoras em português. Eu vou mostrar alguns itens que a gente define como que a gente escolhe uma corretora. E aí a gente chega nessa parte 5 aqui, que é de fato a análise dos ativos. A gente vai analisar bonds, analisar ETFs, analisar os REITs, que são os pares dos fundos imobiliários. Inclusive, foi uma demanda que me falaram para trazer diferença sobre REITs e fundos imobiliários. É nesse módulo aqui que eu vou falar, nessa aula aqui, nessa parte, que eu vou falar sobre as diferenças dos REITs para os fundos imobiliários, mas a ideia é falar bastante sobre os REITs e sobre as stocks, que são as ações americanas, um pouco da análise, como é que a gente analisa esse tipo de ativo. Depois a gente vai montar uma carteira e vai negociar na prática. Eu vou mostrar para vocês o investimento na prática, na corretora, como é que a gente escolhe, como é que a gente faz o câmbio. É muito bacana isso também. Por fim, as duas últimas aulas, a parte de tributação e
planejamento tributário, porque uma das grandes dúvidas de quem investe nos Estados Unidos ou investe fora, ou ainda não investe, que é a questão de tributação, como é que é tributado a questão dos dividendos, do ganho de capital. Eu vou passar isso para vocês. Obviamente, eu vou gravar com a situação tributária atual, mas se tiver alguma alteração, obviamente eu vou fazer uma regravação, mostrar as alterações. E por fim, vou trazer algumas carteiras recomendadas que eu tenho, que eu mesmo montei, ou que peguei de outros analistas também, que vão me ajudar nesse ponto, né, de indicar alguns ativos para você começar a montar a sua carteira recomendada lá fora. E esse ponto é importante, deixa eu até voltar aqui para mim, que esse módulo é para investimento no exterior, mas focado em investir fora, não investir diretamente aqui no Brasil através de BDR ou através de fundos, não, é investir diretamente lá fora, é tirar o seu dinheiro daqui de fora, tá bom? Então a ideia vai ser a partir da segunda turma vai ser todo mundo que fizer a matrícula e se inscrever na segunda turma vai receber esse módulo bônus de, como eu disse, é um módulo bônus, né? Mas eu pretendo vender esse módulo porque ele vai ficar muito completo. Eu já comecei até a gravar, ele vai ficar muito completo, então eu vou vender até ele separadamente. Mas para quem se inscrever na segunda turma vai receber ele de bônus, beleza? Então, bora para a próxima pergunta. Quais são os 2 melhores FIIs high grade? Primeiro, é muito importante eu classificar e mostrar para vocês o que é o high grade. Bom, pessoal, a questão de high grade tem muito a ver com o risco. Vocês têm isso aqui, até eu peguei um slide da mentoria para trazer aqui para vocês, que existe essa relação de risco-retorno, onde a relação de menor risco-retorno, ou seja, você tem o menor retorno com o menor risco, a gente está falando dos high grades, só que eles são low yield. Ou seja, o high grade são aqueles fundos imobiliários, principalmente os fundos de papel, com a menor probabilidade de dar calote, dos CRIs terem calote. Já os high yields, eles são low grade, ou seja, uma maior possibilidade de calote. Mas vocês percebam aqui que a gente tem a relação de risco-retorno, ou seja, quanto mais seguro for o fundo imobiliário, quanto mais high grade for esse fundo de papel, vai ter menos retorno, porém uma maior segurança, por isso que ele tem uma menor relação de risco-retorno. Já os low grade, ou seja, aqueles fundos high yield que possuem um alto retorno, são aqueles que têm a maior chance de os CRIs darem calote, como a gente viu recentemente aí, casos do DEVA, do HCTR11, então eles são classificados aqui. Então a pergunta foi em relação aos high grade, 2 fundos imobiliários para mostrar, para indicar para vocês que eu considero os melhores. Eu vou mostrar aqui no Mundo FII. Na realidade, eu vou mostrar 3 fundos, porque eu até falei isso na resposta, mas agora eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu vou mostrar 3, porque um deles é para investidor qualificado, e nem todo mundo é investidor qualificado que tem acesso a esse fundo imobiliário. O que é investidor qualificado? É aquele investidor que ou tem uma certificação no mercado financeiro, o CPA 10, CPA 20, CNPI, CEA, alguma certificação, ou possui mais de R$1 milhão investidos em ativos financeiros. Uma dessas 2 características. Então, para ser investidor qualificado e ter acesso a esses produtos, precisa cumprir uma desses 2 requisitos. E o primeiro que eu quero mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui, é o Canip 11, que é um dos fundos que eu considero o melhor fundo high grade. Assim, se a gente for separar entre os high grade, ele para mim é o melhor, que é o fundo da Kinea, que inclusive é o maior fundo, ele tem 8 bi de patrimônio, é a primeira posição no IFIX. Então esse é o fundo que eu considero de mais high grade. Se vocês observarem, a rentabilidade dele não é tão alta. Deixa eu descer aqui na rentabilidade para mostrar para vocês. É um fundo bem antigo. Se vocês pegarem o dividend yield médio dele, 0,78 para um fundo de papel, ele é um fundo bem conservador. Então, se vocês observarem aqui, ele tem maiores pancadas com o aumento da inflação que a gente teve aqui, porque ele é um fundo praticamente inflação. Todos os CRIs dele são indexados à inflação. Então são sempre taxas muito tranquilas. Deixa eu abrir o relatório aqui para mostrar para vocês. Aqui, o IPCA, retorno IPCA mais 7,37, muito próximo do Tesouro IPCA, que está por volta de quase 6, 5,40, está dando 2% só de prêmio de risco, ele é muito tranquilo. Então eu considero o Canip como o melhor high grade. O segundo que eu considero é outro da Kinea também, KNSC 11. Que é outro fundo da Kinea, agora entrando para os 2 fundos de fato que não são para investidor qualificado. O
KNSC, ele tem uma rentabilidade até considerável se a gente pegar nos últimos, mas é um fundo bem mais novo, que pegou esse solavanco tanto do IPCA quanto do CDI, e ele é bem interessante porque ele é praticamente 60% IPCA, 30% CDI, então ele é bem diversificado nesse ponto. Vamos pegar a rentabilidade dele aqui. Para quem não sabe, eu estou usando o Mundo FI, tá, pessoal? É um site muito bacana para vocês, quem tiver interesse, vale muito a pena assinar. O retorno dele é de 1,04, bem diferente do Canip, porém ele é um fundo bem mais novo, né? A gente está falando de dezembro de 2020, janeiro de 21, enquanto o Canip é de 2017, então a gente está falando de quase 4 anos de diferença. O que o KNC tem de vida hoje não é menor do que a diferença entre eles de existência, mas vocês observaram aqui, é um fundo que tem um rendimento não tão constante, mas exatamente por causa dessa questão de IPCA e CDI, então eu considero um excelente fundo. Quando eu falo da minha estratégia de time de futebol, ele é praticamente um meio-campista defensivo, muito bom também. E por fim, mais um fundo da Kinea, KNCR11, que é um fundo da Kinea, também de papel. Ele também é um fundo que ele faz um excelente par com o Canip, porque embora o Canip seja 100% IPCA, o KNCR é 100% CDI. Então vai ser um fundo que vai sofrer bastante com a queda da Selic. Só que é um fundo muito antigo. Quer ver? Eu vou trazer aqui para vocês o retorno deles anualizado, né? É o máximo. Vocês vejam só, ele teve períodos aqui também, ó, a subida da Selic, né? Então aumentando o rendimento, provavelmente vai começar a entrar numa curva dessa parecida, pegar o dividend yield médio dele, 0,73, mas olha só, pessoal, é um fundo de janeiro de 2013, é 2012 e 2013, então ele está fazendo 10 anos esse ano, é um fundo bem antigo, é o segundo em posição do IFIX, então é um fundo bem conservador, também considero meio campo para zaga praticamente, é bem seguro, obviamente, por ser papel, ele tem várias questões que vocês precisam analisar, a questão de todos os CRIs, é muito mais difícil avaliar o fundo de papel do que o fundo de tijolo, mas é um fundo bem bacana que eu considero como sendo entre o top 3 de fundos high grade. Então, para vocês verem que eu basicamente citei fundos da Kinea. É o Canip, o KNSC e o KNCR. Eu poderia citar o HGCR também, que é um fundo da HGCR. HGCR, que é um fundo da CSHG, também de papel, é um fundo bem bacana também, deixa eu descer aqui nos rendimentos para vocês verem. Também tem um rendimento bem conservador, 0,83, é um fundo bacana também. Então, se for para colocar 3 fundos aí que não são para investidores qualificados, KNSC, KNCR e HGCR, e quem puder e tiver oportunidade, o Canip 11, que é para investidor qualificado. Então são esses os fundos que respondem à pergunta. Vamos para a próxima. Se você tivesse R$2.000 por mês para aportar, como faria? Bom, pessoal, aqui eu não só como faria, como eu mostro como eu faço. Tem uma série no meu canal, que é a carteira do canal, que na verdade não é um aporte de R$2.000, é um aporte de R$1.500 por mês, onde eu tenho as premissas que eu sigo para a carteira, que é 60% em fundos imobiliários, 30% em ações pagadoras de dividendos e 10% em ativos de renda fixa, ou Tesouro IPCA, ou Tesouro Selic, principalmente o Tesouro, no caso do Tesouro IPCA, mais voltado para o ganho de marcação a mercado. Mas é assim que eu faço e é assim que eu começaria, embora a diversificação dessa carteira ela está bem mais concentrada em fundos imobiliários, porque é uma carteira voltada para a Previdência, é uma carteira voltada que eu vou passar essa carteira para minha filha daqui a uns 15, 18 anos, então um foco dessa carteira é gerar renda, por isso que eu coloco mais fundo imobiliário para que ela me gere aumente os meus aportes, porque o aporte de dinheiro novo vai ser com R$1.500, porque inclusive no primeiro vídeo, é esse vídeo aqui que eu explico inclusive qual é a metodologia da carteira, quais são as premissas. Nesse primeiro vídeo eu falo sobre você investir R$1.500 com uma rentabilidade próxima de 1% ao mês, um pouco menos, em 15 a 20, 18 a 20 anos, você chega a R$1 milhão. E esse o propósito dessa carteira que eu fiz. Então, a ideia seria essa. Mas se eu fosse pensar somente em fundos imobiliários, eu separaria em 5 fundos imobiliários. 2 zagueiros, que eu gosto da minha estratégia. Eu pegaria 2 híbridos, por exemplo, um de shopping,
um de papel ou 2 de papel, melhor 2 de papel. Então, a minha ideia seria 3 de tijolo sendo 2 híbridos, 1 de shopping e 2 de papel, inclusive sendo um 2 de papel do que eu citei na pergunta passada, se fosse para mexer isso. Por que que eu acho que é bom diversificar em quantidade, mesmo que o valor não seja tão alto, porque se você for ver R$2.000, seria mais ou menos R$500 por fundo imobiliário. Você conseguiria comprar 5, 4, 5 cotas por fundo. Por que que eu falo da diversificação? Porque quando a gente está falando de diversificar, para alta não tem tanto problema, mas é bom ter diversificação principalmente nos momentos de queda, porque alguns fundos conseguem segurar a carteira nos momentos de queda. Se você colocar R$2.000 em um fundo só, por exemplo, num fundo IPCA como é o Canip, se você fosse investidor qualificado, no momento de queda da inflação, você vai ter o rendimento da sua carteira todo indo para baixo. Por isso que é importante diversificar, ter fundos sem muita correlação, como fundos de híbridos que tem uma gama muito grande de imóveis, um fundo de shopping que tem muito a ver com nossa condição de mercado e fundo de papel que pega o indexador e te paga diretamente no provento. Então, essa é a resposta para essa pergunta. Então, vamos para a próxima. O que é melhor, um imóvel físico ou um fundo imobiliário? Essa pergunta, pessoal, eu até perguntei para quem me fez ela, né, se, obviamente, eu estava entendendo que é sobre ótica de investimento. Eu não estou falando sobre moradia ou sobre qualquer outra coisa. E aí, pessoal, tratando sobre a ótica de investimento, vocês vão esperar que eu responda que é o fundo imobiliário, mas não necessariamente, porque eu sempre tenho falado isso, eu bati muito nessa questão com os alunos da mentoria e tenho batido com vocês aqui. O que diferencia um bom ativo de um bom investimento é o preço que se paga. Então, se você comprar um imóvel, por exemplo, com 50% de desconto do que o valor de mercado avalia, ou, por exemplo, você pega um imóvel em leilão, que você consegue pagar muito mais barato, obviamente, o retorno de um imóvel físico vai ser muito maior do que o de um fundo imobiliário. Então, vejam, por isso que eu estou falando, a questão do preço é muito importante. Agora, se a gente colocar em condições normais, sem muitas oscilações, sem um caso, por exemplo, de um leilão, compra normal de um imóvel negociado a preço de mercado, aí sim, quando a gente compara com o fundo imobiliário, obviamente os fundos imobiliários vão trazer mais retorno sim. Até porque, inclusive eu até tenho um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, né? Que é um vídeo que eu faço uma comparação na prática. Na mentoria eu tenho uma aula específica sobre isso, que eu disponibilizo uma planilha para vocês, que é uma análise muito mais detalhada do que essa que foi feita no vídeo, mas essa do vídeo já dá para mostrar exatamente a diferença entre investir em imóvel físico e fundo imobiliário. Até porque quando a gente fala de imóvel físico, a gente tem custos que a gente não conhece, custos que são escondidos. Na verdade, não que a gente não conheça, mas custos que são escondidos, custos de manutenção, custos de documentação, e principalmente tributação sobre aluguel. Se o aluguel passa de 1.900 e alguma coisa, agora eu não lembro os quebrados, você paga imposto sobre esse aluguel. E mesmo quando você não paga abaixo de esse valor, o retorno que você tem com o aluguel não passa de 0,3%, 0,4%, estourando 0,5% ao mês. Já em fundo imobiliário, você consegue com uma carteira bem diversificada e sem correr muito risco, tranquilamente 0,8%, 0,9%. Eu vou falar 0,8% para ser bem conservador em uma carteira isenta de imposto de renda. Então você tem essa questão dessa diferença, por isso que eu falo, fundo imobiliário é o melhor ativo gerador de renda, mas o que separa um bom investimento de um bom ativo, ou melhor, ao contrário, né, um bom ativo de um bom investimento é o preço. Se você pagar um imóvel muito barato, obviamente o imóvel físico vai ser melhor, tá? Então, bora para a próxima pergunta. Sobre fundo high yield, não é melhor correr esse tipo de risco em ações? Essa pergunta é muito boa porque... Nossa, mosquito aqui. Essa pergunta é muito boa porque os fundos high yield, eles começaram há pouco tempo, tem no máximo 2 anos, 2, 3 anos no máximo, e eles cresceram muito, porque eles aproveitaram uma situação de mercado que a gente não tinha vivido ainda, que foi o período da pandemia, alta inflação, depois baixa Selic, depois alta taxa Selic, e esses fundos, eles trouxeram muito rendimento, tanto que eles cresceram demais. Se vocês pegarem, por exemplo, o HCTR, em um ano, ele saiu de patrimônio de 100 milhões para 2 bi, assim, crescimento, emissão atrás de emissão. Então, o que a gente está vivenciando hoje
com esses fundos high yield, com CRIs com inadimplência, dando calote, isso é novo para o mercado, porque a gente não tinha passado por isso ainda. Se vocês pegarem, como eu mostrei lá o KNCR, que é um fundo de 2012, ele passou por crises, mas como é um fundo com CRIs bem tranquilos, bem seguros, não teve problema de calote. Já esses fundos que eles pagavam quase o dobro em relação a esses CRIs do KNCR, por exemplo, você pega o KNCR com CRI 5, no caso de fundos mais high yield, o CRI com CDI mais 8, mais 9, tem CRI com IPCA mais 15, 16. Então, nesse momento com a crise econômica que a gente teve, que a gente ainda não se recuperou completamente, obviamente que a inadimplência ia acontecer. Então, é muito difícil de entender e saber que isso ia acontecer, embora a gente já previsse mais ou menos que isso poderia, mas é uma situação muito nova. Então a gente está aprendendo com isso ainda. Só que um ponto que é importante da pergunta é a comparação. A gente não pode comparar fundo imobiliário com ação, são ativos completamente diferentes. O fundo imobiliário é obrigado a pagar 95% do lucro, sendo high yield, sendo high grade, não importa qual é o fundo imobiliário. Já a ação, ela pode reter o lucro para poder crescer. Então a gente não pode comparar, assim, não tem muito sentido fazer comparação. Agora, o que você pode comparar é o que eu fiz lá na questão do high yield com high grade. Você pode pegar fundos com CRIs diferentes, avaliar a questão da rentabilidade, aí sim você pode comparar. Agora, comparar com ações não faz muito sentido, tá bom? Então, essa é a resposta para essa pergunta. Então, vamos para a próxima. Um grande problema em investir fora do país. Na verdade, pessoal, esse mosquito está me atrapalhando aqui. Um grande problema de investir fora do país que eu vejo, pessoal, é a questão da tributação. Porque muitas pessoas desconhecem ainda como é que faz a questão da tributação. Porque quer ver um exemplo que confunde bastante? Quando você investe e transforma o real em dólar, isso vai estar lá no módulo, tá, pessoal? Isso eu vou explicar no módulo de tributação lá da mentoria. Na parte de liberdade logo ali com ativos internacionais. Que é a questão, por exemplo, quando você tem você faz o câmbio, né? Você manda os seus reais e converte em dólar. E você investe, você pode ter o ganho tanto na valorização do ativo quanto a valorização do câmbio. Por exemplo, se você faz o câmbio a R$5 e ele vai para 6 e você traz o dinheiro de volta, vende os ativos lá, por exemplo, com lucro. Você tem o lucro da valorização do ativo que você comprou, mais a valorização do câmbio. Então você tem que misturar você tem que explicar essa questão para a Receita, se o dólar que você está usando, está trazendo de volta a conversão, é dólar de origem que você mandou do Brasil para os Estados Unidos, ou seja, tem o câmbio, ou se, por exemplo, é dólar que você recebeu de dividendos, porque aí não tem câmbio, você já recebeu em dólar. Então, essa é uma questão que confunde bastante os investidores. A corretora que eu uso, que é a Avenue, ela já traz isso detalhado no relatório, de se o dólar é de origem brasileira, se é na conversão ou se é origem de dividendos. É muito bem detalhado isso, mas esse para mim, acho que eu vejo o grande problema, que é a questão de você investir lá fora, é a questão da tributação. E um outro problema também é que acima de R$60 mil, se você tiver falecimento, se você falecer lá nos Estados Unidos, tudo que passar de $60 mil, você é tributado no patrimônio todo, se eu não me engano, 40% é tributado sobre todo o patrimônio. Então, é uma carga tributária bem pesada em cima da herança, né, de passar os seus investimentos para um herdeiro. Então, esses que eu vejo os grandes problemas de investir lá fora, mas nada que, sabendo o que fazer e estudando e escolhendo os melhores ativos, eu vejo que isso não passa a ser um grande problema, e sim uma grande vantagem você ter seu dinheiro, uma parte do seu dinheiro fora do país, tirando da nossa legislação, tá bom? Agora, voltando para fundos imobiliários, a próxima pergunta é a seguinte: o que uma boa emissão deve trazer de dados dos ativos, o pipeline? A gente sempre fala de emissões, inclusive eu tenho uma playlist de emissões, eu vou deixar aqui nos cards, onde eu ensino o que são emissões. Obviamente na mentoria eu detalho muito mais sobre isso, mas além de você saber o preço da emissão, saber a questão se vale a pena ou não participar devido ao preço, o demonstrativo da emissão precisa mostrar em que o fundo o porquê que o fundo está levantando esse dinheiro.
Peguem uma emissão do HGLG, da última emissão do HGLG, vocês vão ver detalhado quais são os imóveis que ele quer comprar. Peguem a emissão recentemente agora do Snag 11, que é o Fiagro da Suno, mostra exatamente quais são os CRIs que eles querem comprar, investir. Agora peguem, por exemplo, do XPML, que mostra investimento em imóveis ativo-alvo do fundo do regulamento. Vocês conseguem perceber a diferença do que é uma boa emissão, mostrando para o que de fato o fundo vai usar os recursos, e uma outra que é muito aleatório, que deixa muito aberto para o gestor. Embora, como eu sempre falo para vocês, investimento em fundo imobiliário, você precisa confiar na gestão. Se você confia na gestão, ele pode colocar que vai ser imóveis em ativos-alvo. Quer ver? Agora eu lembrei outro exemplo, foi a emissão do BTLG, que foi recentemente, que ele não fala quais são os imóveis que ele vai investir, mas sim que os imóveis vão ser imóveis dentro do raio 30 de São Paulo, de uma qualidade elevada. Então, se você confia na gestão, obviamente você não vai esperar que ele traga imóveis ruins. Mas, pessoal, é muito importante que a emissão detalhe. Então, se você tem um fundo que fez uma emissão e não tem o detalhamento, mande um e-mail para a gestora, aí você ainda consegue avaliar como é que é a resposta da gestora, se ela vai informar para você. Então, é muito importante esse ponto, tá bom? Então, de qualquer maneira, é muito importante que a emissão, no prospecto de emissão, esteja detalhado quais são os ativos que o fundo vai investir. Bom, pessoal, então chegamos ao final desse Eric Responde. Foi um Eric Responde bem comprido, com bastante pergunta e bastante as respostas bem mais completas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.